Então ele chega com essa turma e eles se hospedam onde? Dentro da cidade, ao redor? Ao redor da cidade. Na verdade, não, minto. Nós temos duas hipóteses aqui. Eu vou ler para você como é que está aqui na Bíblia, porque Jerusalém não tinha nessa época hotel em toda a esquina. Não era igual hoje, que você pode... Airbnb, eu vou ficar aqui no Ibis, vou fazer propaganda do Ibis aqui, ó, o Merchan. Ou qualquer outro hotel, não tinha isso. Então, eu não sei se você conhece, ou o pessoal que está nos assistindo, quem é católico, no dia 12 de outubro, geralmente tem o dia de Aparecida do Norte. E quando eu era criança, o meu pai sempre fazia romaria para Aparecida do Norte. E eu lembro que havia poucos hotéis na cidade para o número de romeiros que iam lá. Então era muito comum em Aparecida do Norte, eu não sei, até, Lene, se alguém colocar aí alguém que é católico, se até hoje é assim, que eu tô falando isso nos anos 80, mas naquela época muitos cidadãos da cidade de Aparecida do Norte abriam as casas para os romeiros ali. Então eu lembro de ver gente dormindo em garagem, o pessoal tirava o carro da garagem para os romeiros ficarem, às vezes dono de empresa permitia que o pessoal ficasse no galpão, era muito simples, o pessoal estava ali por um motivo espiritual. Então era muito comum isso. Eu uso a Aparecida do Norte dos anos 80, por isso que eu quero saber se até hoje está assim, gente. Se alguém é católico e foi a Aparecida do Norte nos últimos tempos, coloca aí nos comentários se até hoje é assim ou se mudou. Então, na Jerusalém era desse jeito. Então as pessoas abriam suas casas e tudo mais. Então tem dois lugares que Jesus pode ter ficado. Ou no Getsemane, porque ele termina a ceia e vai para o Getsemane com os discípulos, no Jardim das Oliveiras, tipo acampamento. Tipo acampamento, era muito comum isso. Ou ele pode ter ficado em Jerusalém no lugar do cenáculo, porque aquele lugar do cenáculo era onde Jesus estava fazendo a ceia com os discípulos. Então ele esperava o momento da ceia. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Mateus capítulo 26, verso 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele então respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo chegou, e em sua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então era um lugar, tipo um mezanino, onde Jesus ficava ali, ó. Nós temos um mapa ali. Esse mapa, o que é? Esse mapa é o mapa da planta baixa de Jerusalém. Então você tem o lugar do templo ali, tá certo? Para quem já foi para Jerusalém, é a Jerusalém antiga, isso é. O contorno não é exatamente o mesmo, não. Na Jerusalém antiga, por exemplo, vou falar com você, essa parte da casa do sumo sacerdote aqui, lugar da última ceia, tá fora dos muros da cidade. Tá. Então, um lugar que se imagina ser o local tradicional, tá vendo, do aposento da Santa Ceia? Tá. É porque ali está o Monte Sião. E parece que a Santa Ceia foi no Monte Sião. Agora, qual casa exata ali foi, ninguém sabe. Entendi. Então, muitos guias turísticos mostram lá em Israel o lugar do cenáculo, mas ninguém sabe onde seria. Alguém respondeu aí, Lenin, sobre a Aparecida do Norte? Ainda não. Ainda não? Tá. Não. Mas se a galera tiver informação, aí dá pra gente. Mas seria isso aqui. Agora, tem uma coisa interessante que tem a ver com o coração, não sei se o Dr. Ricardo possa ajudar a gente, que você me perguntou assim, quanto tempo durou a hora da paixão de Cristo, né? E eu falei, olha, desde o Getsemane, mas pelo que tudo indica, Jesus já estava tendo uma aflição desde aqui na ceia. Porque tem um momento que ele fala assim, a minha alma está transbordante de dor até a morte. Tipo de uma ansiedade? Ansiedade. Ele já estava sentindo ali uma coisa, ele estava fazendo a ceia, mas o semblante dele estava carregado. O Evangelho de João que mais detalha isso. Jesus estava... sabe um dia que você não está bem aqui para apresentar o programa, então você fala assim, nossa, o Vilela tá diferente hoje. Você pode até... disfarçar, tentar... Não dá. E a angústia dele eu acho que já estava começando ali. Porque o lado humano dele estava dividido. Porque um lado... estava preparado porque ele tinha comunhão com o Pai. Mas o outro lado é humano. Ele não queria morrer. Ainda mais morrer tendo aquele tipo de morte que era a separação do Pai. Aí eu não sei, assim, como cardiologista, se do ponto de vista médico, dá para explicar assim, quando a pessoa está muito angustiada, o coração realmente acelera. Na medicina de avó,
Que eu falo até a medicina de avó, né? Que eles não estudam, né? Medicina de avó tem quebrante, espinhela caída, vento virado, sopro, né? Aí tem solução pra tudo. Tem solução pra tudo. Ah, é porque tem sopro aqui, né? Aí, os antigos chamavam de sopro. É aquela angústia no peito. Não sei se é você que tem que fazer as perguntas, mas eu tô aproveitando que ele é cardiologista aqui. Vamos trocar. Como é que fica essa questão, o coração, quando a pessoa está angustiada, que parece que realmente, parece que a dor é aqui. Ou não é bem aqui, é apenas uma sensação. Batimento cardíaco, o que acontece? Hoje fala-se muito da questão do estresse, né? Essa até é uma palavra que tem sido um pouco banalizada. Parece que o estresse é alguém que está nervoso, no trânsito, está estressado. Mas a verdade, o estresse do ponto de vista fisiológico é uma reação orgânica que nós temos a uma situação que ela exige um tipo de enfrentamento. E esse enfrentamento, ele pode ser realmente você enfrentar uma situação ou você correr, vamos dizer assim, ou se afastar dela, né? Lutar ou fugir. Exatamente, luta ou fuga. Então, o que acontece do ponto de vista orgânico? Você tem uma descarga, isso é mediado por hormônios, uma descarga, a gente fala adrenérgica, adrenalina, e também de cortisol, né? Que causa alguns efeitos no nosso corpo. Que tipo de efeito é? Para você ficar nessa situação que você está capaz da luta ou da fuga, você vai ter, do ponto de vista do sistema circulatório, o seu coração vai bater mais rápido, a pressão vai aumentar, a frequência cardíaca muitas vezes se sente até com uma certa palpitação, pode sentir um pouco de dor no peito, porque isso altera, você tem ali sensores nos vasos, etc., por onde essa circulação está correndo. O sangue ele é desviado para os órgãos vitais para essa situação. Quais são esses órgãos? Cérebro, sua mente fica muito mais antenada, ligada para tomar decisões rápidas. Musculatura, então você tem condições de correr, fugir. Às vezes a gente ouve depoimentos, nossa, eu fiquei numa situação tal que eu reagi de uma forma que eu nunca reagi. É porque isso acontece. Corre mais por mais tempo, exato, aumenta a força. Exato. Se você comer alguma coisa nessa hora, vai ter uma baita indigestão, porque o sangue não está ali circulando normalmente. Então, essa situação ela acontece. E isso pode acontecer com excesso de atividade física, excesso de trabalho, excesso de preocupação. E aí, Rodrigo, vem sim a questão da angústia, da preocupação, do medo, imaginando, né, segundo a narrativa bíblica, sabendo o que viria, o terror diante de uma situação que poderia se seguir. Então, isso começa já, sim, na sua colocação, a um certo consumo aqui de energia, começa já a trazer uma situação onde o corpo vai reagindo, e este estresse ao qual a narrativa nos diz que Jesus já está sendo submetido, ele traz esse efeito no corpo que pode, no coração, sim, sentir dor no coração, sentir algo que não está bem, sentir uma respiração mais ofegante, que pode se amenizar mediante o controle da situação de estresse ou pode se intensificar. Nossa. Agora, posso ler a passagem bíblica? Olha João capítulo 12, verso 27. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Pois não foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora? Pai, glorifica o teu nome. Eu até imagino, o Dr. Ricardo explicando isso aqui, me dá um quadro da Santa Ceia muito diferente do que muita gente imagina, né? A pessoa imagina aquela encenação, Jesus. Porque, pelo que ele descreveu, eu imagino que quanto mais você resiste à angústia, e você tem que resistir, o estado do alerta, por isso que causa atenção, né? Porque o organismo quer desmaiar, mas você fica segurando ali. Aí a coisa fica mais tensa ainda. Aliás, pessoal, sabe o que eu vou mostrar aqui? Eu só trouxe isso no programa do Vilela, que há muito tempo que eu não tiro essas peças. Eu trouxe aqui uma peça arqueológica original que tem a ver com a crucifixão de Jesus. Mais de uma, mas uma é original. E eu quero que você fique atento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, se você ainda não chamou o pessoal para assistir, venha para cá, porque a gente vai falar de coisas muito importantes e eu vou mostrar algumas coisas que vão arrepiar você. Agora, esse cenário da Santa Ceia, para mim, já dá, pelo que ele descreveu, já me faz
pensar num monte de coisa aqui. Em primeiro lugar, o mito do supercrente. Isso. O crente não se abala com nada. Hoje tem muito uma pregação. Então, o crente não se abala, ele determina em nome de Jesus. Cadê sua fé? Eu acho que o maior crente de todos os tempos seria Jesus. Ninguém podia ser melhor do que ele. Exato. E ele se abalou. E ele se angustiou. E ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Sabe? Então, ele se deu ao luxo de ser inteiramente humano. Coisa que muitas vezes a gente não se permite. Pois é. Dá pra sentir essa angústia, dá pra sentir a dúvida em alguns momentos. Ele falando com o Pai, falando com Deus, pedindo forças e compartilhando isso, né? Dá pra perceber essa angústia. E o corpo já reagindo. Uhum. E eu vejo aqui um elemento também de historicidade bíblica. Porque muita gente fala, isso aqui tudo foi inventado. Deixa eu explicar para você como era uma história inventada na época de Cristo, especialmente com o enredo do herói, a narrativa do herói. O herói jamais poderia mostrar o seu lado humano no sentido de ter medo ou de ter receio do que vai acontecer. Então, quando você vê, por exemplo, os grandes autores gregos falando, eles falam o seguinte, o homem virtuoso é aquele realmente que demonstra assim, arrogância até na hora de morrer. Ele é impávido. E Jesus não. Jesus é descrito de uma maneira muito humana, de tal forma que até um médico consegue imaginar o que estava acontecendo com ele. Então esse quadro mostra pra gente que estamos diante de um relato histórico real e que está muito distante daquilo que nós imaginamos. Quer ver, já que a gente está falando da Santa Ceia, quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, Vilela. Lene, aquele quadro da Vinci tá aí? Tá. Santa Ceia, famoso, né? Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Vamos ver se você consegue achá-lo aí. Por que ele é tão... Não é esse não, viu? Por que ele é tão icônico? Por que esse ficou como sendo o quadro da Santa Ceia da Vinci? É porque o Da Vinci, pelo que eu ia falar, ele foi um dos grandes pintores renascentistas. Ele foi o primeiro a conseguir retratar pintura a óleo. Esse aí, na verdade, é um afresco, porque ele tá tá na Itália. Ele está em... Nossa, não é Turim, não vou lembrar a cidade, estive lá. Está em Santa Maria delle Grazie, que é o nome do convento. E... Nossa, fugiu agora Santa Maria delle Grazie, que está esse quadro do Da Vinci. Que fica perto daqui, essa do Homo. Nossa, deu um branco aqui agora. Mas o Lene pode procurar o que ele procura. Esse é o quadro de Da Vinci. Milão. Então fica lá em Milão, em Santa Maria delle Grazie. Ele pintou na parede do mosteiro ali. E na Segunda Guerra Mundial quase que esse quadro foi destruído, porque foi bombardeado o local, foi por pouco que ele sobreviveu. Mas a novidade é que o Da Vinci ele conseguiu pintar com profundidade. Ele tem profundidade, então você olha para o quadro, um quadro pintado no século XVI, e você vê que ele parece uma fotografia. Parece realmente que tem a profundidade do cenário. Tem a perspectiva. Perspectiva e tudo. É diferente de outros quadros que realmente é uma imagem chapada. Ali não. Além disso, ele tinha uma perfeição nos detalhes para pintar, assim, ele... Lene, vê se você acha uma imagem da Santa Ceia do Da Vinci mais... que dê para ver mais detalhes, né? Não, mas essa tá desse jeito mesmo, porque ela tá bem... Então, mas talvez ele ache uma melhor pra gente falar dos elementos. Né? Tá, pode ser. Porque essa aí, as cores estão meio desbotadas assim por causa do tempo. Agora, é interessante se olhar como Jesus é retratado aqui. É uma face já de angústia, de preocupação, uma certa tristeza que a gente vê. Uhum. E você... de alegria numa festa. E tem um falatório ao lado dele. Tem, né? Olha, então vamos tentar ver quem está ali do lado. Jesus está ao centro, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, tá bom? À esquerda de Jesus, aquele que está com a roupa um pouco mais desbotada, com a mão quase perto da mão de Jesus, é João, São João Evangelista. Os outros que estão com o dedo para cima, assim, eu jamais te negarei, é porque representam, segundo Da Vinci, o momento em que Jesus falou, um de vocês vai me trair. Então aqueles que estão com a mão para cima, com o dedo em risco, assim, eu não vou te trair, Senhor, nunca. Quem vai te trair? Quem vai te trair? Aí João é puxado ao lado por Simão Pedro. Então nota que Simão Pedro está falando no ouvido de João. Ele pergunta, João, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. E o Pedro, ele está com a mão assim no ombro de João. E se vocês olharem do outro lado, ele tem aqui uma faca. Verdade. Ele tem uma faca aqui, que é a faca com a qual ele vai cortar a orelha do soldado
do servo do sacerdote lá no Getsemane. E em frente os dois, segurando um saquetel de dinheiro, está Judas, né? Está Judas. Agora, o que Da Vinci representou ali, eu vou ler na Bíblia para vocês e depois eu vou mostrar o erro do quadro do Da Vinci. O que o Da Vinci representou está aqui no Evangelho de João, quando Jesus tem o momento da Santa Ceia. O pessoal está perguntando aqui, Rodrigo, por que tem uma mulher ao lado de Jesus? Isso, inclusive, foi é uma teoria do Dan Brown. Que na verdade seria a Maria Madalena, talvez. Ó, esse quadro aí não é o original do Da Vinci. Isso aí é alguém que pintou sobre o quadro do Da Vinci. Apesar daquela outra pintura estar mais feia, aquela é original. Aquela é original. Mas essa tá melhor para ver. Mas tá melhor para ver. Aquele que eu mostrei como sendo João parece uma mulher. Cabelos compridos, né? Se você colocar o mouse... Não, o outro lado. Esse, na verdade, é o apóstolo João. Mas no filme Código da Vinci... E no livro? No livro também, o Dan Brown fala que seria Maria Madalena. Exato. E que ela que é o santo sagrado, o cálice sagrado. Na verdade, ali não é uma mulher, é um homem mesmo. O que acontece é o seguinte. Na pintura renascentista, eles tinham como critério pintar jovens e adolescentes com semblante feminino, imberbe, para mostrar o excesso da puberdade e da não masculinidade. Não tem nada a ver com homossexualidade isso. Sim. É apenas a maneira que eles pintavam. Então não é que uma mulher, tá certo? Eu vou mostrar, por exemplo, um outro, não sei se dá para você achar aí, coloca assim, São João Batista da Vinci. Tem uma pintura de São João Batista, enquanto menino também, que o Leonardo da Vinci pintou, e que ele também tem todo o trejeito feminino. Traços femininos. Porque se me lembrei de cor agora, mas havia vários outros quadros. Então, na verdade, ali não é uma mulher, ali é o apóstolo João, e como ele sempre foi retratado como o mais novo, o mais mancebo dos apóstolos, ele foi tratado com esses traços femininos, mas não é uma mulher, ali é João, claramente é João que está do lado de Cristo. Aí olha João Batista. Olha só. Se você olhar o rosto, o cabelo assim enrolado, o nariz fininho, se eu tapar do pescoço para baixo, você fala que é uma mulher. Exato. Mas é um homem, tá certo? Só que aí o Da Vinci pintou o São João Batista como um jovem. Então, o Dan Brown escreveu um livro assim muito fantasioso. Muita gente, até pessoas que não são religiosas, ateias, mas que são especializados em história greco-romana, história egípcia, fala que ele pisou na bola assim à torta e direita. A maneira como ele traduz o nome Ísis, ele fala a fundação de Paris, ele erra na fundação de Paris, ele erra numa série de coisas lá, então aquilo ali é balela. Eu espero ter respondido essa questão aí, Isso. Tá bom?